do Messias e era justo, ficava no seio de Abraão. O seio de Abraão era um lugar que era separado por um abismo do inferno. E quem morria sem o Criador iria para o inferno. Então você tem quem morre antes do Messias vir na terra ia para o inferno, e quem era justo ia para o seio de Abraão. No dia da crucificação do Messias, olha o firmamento, olha o céu que o Pai montou sobre Jerusalém, sobre a cruz. Ele coloca Júpiter dentro do chifre de touro. Touro representa a força do Pai. Você tem, no sinal de Apocalipse 15, Júpiter chegando em touro. E nas Pleiades, no dia da crucificação, Júpiter chegou em touro. E agora Júpiter vai chegar de novo, com o sinal de Apocalipse 15, que vai ocorrer agora, no dia 23 de setembro de 2024. Você viu como que as coisas do Pai, tudo é perfeito no firmamento? Aqui se iniciou um ciclo, e agora ele vai fechar a porta da Era da Graça, com o mesmo sinal de Júpiter chegando lá na constelação de touro, que quando chega lá, o Debaran é o capitão, ele que dá a ordem para o firmamento ser solto igual uma folha de um livro, vai se enrolar igual um pergaminho, porque vai fechar a porta da Era da Graça. Então, touro representa a força do Pai. Aurica, que é o salão do Pai, ele estava presente, olha o Criador, com a estrela capela, ele está presente no dia da crucificação do Messias. Ele está no firmamento. E ele colocou a estrela Polaris, em cima da cruz do Calvário. Ter a compreensão desse sinal, no dia do sacrifício do Messias, abriu a Era da Graça. E você teve Júpiter em touro. Agora você vai ter Júpiter em touro de novo, para fechar a porta da Era da Graça. Você está vendo como que o firmamento, os sinais são todos perfeitos? O Pai, ele quer deixar os sinais, ele usa Sol, Lua, Estrela, para ninguém pegar você de surpresa. Ele quer que você tenha um entendimento do firmamento. Agora você vai entender por que foi colocado a Polaris sobre Jerusalém e sobre a cruz. Por que foi colocado? Primeiro você tem que entender o que é a Polaris. Então eu vou te explicar o que é a Ursa Menor e o que é a Ursa Maior. Aí você vai ter a compreensão do que o Messias fez em relação ao seio de Abraão. A Polaris representa a estrela da Ursa Menor. Ela é a porta. Para você compreender isso no modelo, a Polaris é a porta do céu, que vem ser isso aqui, que vem ser essa imagem, tá vendo? A Polaris foi colocada a 33 graus aqui nesse firmamento. Só que agora ela está a 9 graus, ela vem retornando, porque ela vai abrir a porta do céu. Tanto é que você tinha as pedras da Geórgia mostrando a posição da onde ficava a Polaris e o Sol. Se eles passassem daquela posição, aquele monumento não seria inútil, porque tanto é que a Polaris já passou. E por que ela tinha dois furos? Um que marcava a Polaris e outro que marcava o Sol. Porque conforme a Polaris vai andando para cá, esse jato do Sol vai andando para cá. Então, o que vai acontecer? O Sol, no dia que ele iniciar a corrida de 74 dias do céu azul, ele vai trazer o Sol do hemisfério sul para o hemisfério norte. E com esse ato, ele vai realizar Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 12. Então, você lê lá, você vai entender o que significa isso, mas expliquei já isso em vídeo aqui no canal. Então, a Polaris, ela representa a estrela Polaris da constelação Ursa Menor, representa a porta do céu. E ela é o abrisco menor. E a Ursa Maior é o abrisco maior. Quem morreu antes do Messias foi colocado no abrisco menor. E quem morre depois do Messias é colocado no abrisco maior, que seria essa imagem. Então, o abrisco maior representa a Ursa Maior. Por isso que o Messias é a porta. Em João capítulo 10, versículo 9, ele é mencionado. Eu sou a porta. Tanto é que quando você chega lá em João capítulo 10, versículo 16, ele vai mencionar o abrisco. E eu vou colocar esse capítulo e versículo de João no final desse vídeo. Para quê? Para você não ter dúvida no seu coração. Então, abrisco maior é a Ursa Maior, quem morre depois do Messias. E o abrisco menor é quem morreu antes do Messias. E quem é o pessoal que morreu antes do Messias? É o pessoal que estava no seio de Abraão antes da crucificação. Então, quando o Messias morre, vem no inferno, faz a pregação, porque esse pessoal que morreu antes do Messias, eles não haviam escutado a pregação. E teve mesmo assim, milhões e milhões de almas não se converteram. Olha para você ver, hein? Estando no sofrimento, não se converteram com a boa pregação do Messias. E aí ele vem no seio de Abraão, que é separado por um abismo, e leva todo mundo embora. Ele leva para a Ursa Menor. Por isso que a estrela Polaris foi colocada aqui sobre Jerusalém. Então ele vai pegar todo mundo do seio de Abraão e vai levar para o abrisco menor, que vem a ser essa imagem. Você já imaginou
quando o Messias chega lá no seio de Abraão, você já imaginou que coisa linda? Você já imaginou todas essas pessoas irem lá na Estrela Polaris, no Abrisco Menor, aqui na porta do céu? O que acontece? Eles já estão na porta, filho. Por isso que eles vão acordar primeiro, eles vão ser arrebatados, bem dizer, do que nós, porque eles já estão lá na porta. O abrisco vai ser colocado na porta do céu e vai ser um rapto isso aí. Isso vai ser um rapto, filho, porque você não pode esquecer que você tem, olha o diabo perto da porta, tá vendo? O diabo também quer sair, filho. Tá conseguindo entender como que o firmamento vai mostrando tudo? A constelação Dragão representa o diabo. Então, por isso que o arrebatamento vai ser um rapto. É a coisa mais linda, filho. Você tem a era de Ares, que representa Moisés, a era de Peixe, que representa o Messias, e depois você tem Aquário. Só que quando chegar em Aquário, Aquário e Leão, eles são catraca. Eles vão jogar o firmamento para esse círculo maior. Eles vão buscar o centro verdadeiro da Terra, que seria essa imagem. Ele vai buscar esse centro, tá vendo? Como se aqui fosse a linha de Capricórnio. A linha de Capricórnio. Não, essa seria a linha de Câncer e essa seria a linha de Capricórnio, tá vendo? Que vem ser a linha de Câncer e depois a linha de Capricórnio, que é colocado sobre os nossos mapas. Mas elas não estão aqui. Nós não estamos na era de Capricórnio ainda. Tem que passar a era de Aquário. Por que um professor de geografia não pergunta isso? Né? Um aluno pergunta para o seu professor de geografia: professor, por que eu estou na linhas de Capricórnio e Câncer se eu não cheguei ainda? Capricórnio é depois de Aquário. Né? É fácil as coisas. E ninguém liga. Só aí já tem algo muito grande revelado por esse canal. Então, o que a gente consegue revelar isso? Através do firmamento, filho. O firmamento mostra a verdade, porque ele foi ornado com a mão do Pai. E aí o que vai acontecer? Vai entrar a linha de Câncer, né? Quando houver o cataclisma, e o Capricórnio. Por que vai entrar isso aqui? Capricórnio é o Aion. O que é Aion? Aion é o não-tempo. Tá? Kairos é o que reduz Aion e Cronos é o tempo que você está. O mal, filho, ele profana tudo. Sabe? Ele profana. E lembra sempre de uma coisa. Pessoas que falam só ódio, só tem ódio para falar dos irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Então, tem pessoas que acham que estão acima de tudo e todos, né? E nós, nos 10 mandamentos, é retirado isso. Você não pode julgar ninguém, filho. Da mesma medida que você mede um irmão, você será medido, filho. Né? A gente vê pessoas que se acham que são donos da razão, não têm humildade, sai ofendendo a tudo e todos. Isso é feio, né? Isso mostra que a pessoa não tem humildade. Mas continuando, então você tem a linha de Câncer, né? Que vai ser feito no salão de Câncer, que vai ser feito a festa do casamento do Messias com a igreja, nós somos a igreja, e você tem Capricórnio, porque vai ser o Aion. Nós vamos ser colocados no Aion. O que é Aion? É não tempo, filho. O mal profana tudo, filho. Sabe? E tem pessoas que não vão entrar no reino dos céus e também não deixam ninguém entrar. A gente fica triste, porque muitos vão perder a salvação por intermédio de outras pessoas. E a Polaris é a porta do céu, e você tem também a Ursa Maior, e elas estão, bem dizer, a Ursa Menor é a porta e a Ursa Maior bem próxima da porta do céu. Tá vendo aqui? Ó? Firmamento é a coisa mais linda. Foi ornado com a mão do Pai. O Evangelho das Estrelas é algo tremendo. É o Pai querendo mostrar para você como vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento ele está no firmamento, filho. Não tem como você negar o arrebatamento. E também está nas Escrituras, que tudo que eu falei agora, a gente vai ler nas Escrituras. Vamos ler então 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então ele não quer que você não tenha conhecimento do que houve com quem morreu e aonde está. Então você já sabe onde eles estão. Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Agora a gente vai ler Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Se cremos que o Messias morreu e ressurgiu, cremos também que algo trará, mediante o Messias, e com ele aqueles que dormiram. Oh, glória, coisa mais linda. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Por que nós não vamos ser arrebatados primeiro do que os mortos? Porque os mortos já estão no abrisco menor e no abrisco maior, igual eu expliquei aqui no início do vídeo. Eles já estão na porta do céu. Agora a gente vai ler Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Yahweh, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está vendo aqui por que os mortos vão ressuscitar primeiro?
porque eles estão no aprisco menor, que é a ursa menor, onde tem a porta, e no aprisco maior, onde é a ursa maior, que está próxima à porta. Por isso que os mortos ressuscitam primeiro do que nós que estamos na terra. Então, como a gente falou de aprisco, onde está isso nas Escrituras? João, capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu conduza também. Elas ouvirão minha voz, e um só rebanho e um só pastor. Por que ele está falando em um só rebanho? As ovelhas do aprisco menor, ele vai juntar com as ovelhas do aprisco maior e também nós que estamos aqui. Mas aqui ele está falando do aprisco menor e do aprisco maior. É a coisa mais linda. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu conduza também. Elas ouvirão minha voz, e um só rebanho e um só pastor. Então você tem as ovelhas do aprisco menor, quem morreu antes do Messias, que estava lá no seio de Abraão, e aqui no aprisco maior ele tem os que morreram depois do Messias, mas também ele vai ter os que estão vivos. Então o aprisco maior é os que morreram depois do Messias e os que estão aqui na terra. Então por isso que vamos ser arrebatados depois dos mortos. Primeiro, quem ressuscita primeiro é os mortos. Shalom Adonai.